todas as pessoas que este vídeo alcançar, que sejam agraciadas com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler para a nossa meditação alguns versículos que se encontram no livro de Êxodo, no capítulo 14, verso 15, 16, 21 e 22, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O versículo 21 diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. Ainda meditando na palavra do Senhor, nós vamos ler agora no livro de 2 Reis, no capítulo 2 e o versículo 14, que diz assim: E tomou a capa de Elias, e lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde estás, Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus para sempre. Nós vemos dois casos semelhantes aqui na palavra de Deus que nós acabamos de ler, né? Em Êxodo nós vemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, era uma nação inteira, né? Uma nação completa. Era muita gente, ali nós tínhamos velhos, adolescentes, adultos e crianças e bebês. Era uma nação. E aquela nação chegou em uma situação na caminhada deles que eles estavam cercados. Eles estavam cercados por montes, né? Eles olhavam para os lados, tinha os montes, eles olhavam para frente, estava o mar. E a gente sabe que é impossível atravessar o mar se a gente não tiver um navio, se a gente não tiver uma condição adequada. Não é verdade? E atrás vinha o exército de Faraó, com toda a armadura, com seus carros, com seus cavaleiros, com suas lanças, com suas espadas, e eles não tinham armadura. Aquele povo não tinha como se defender. Aquele povo parou em frente ao mar, e eu posso imaginar a angústia que aquele povo passou. E eles pensaram: não, nós vamos morrer aqui em frente a esse mar. Deus nos trouxe aqui para morrer. Eles pensavam, porque eles não enxergavam saída. Eles olhavam para um lado, tinha monte, eles olhavam para o outro lado, tinha montes. Eles olhavam na frente deles, tinha um mar inteirinho. Eles olhavam para trás, os exércitos de Faraó com lança, com espada, e eles não tinham nada. Eles estavam de mãos limpas. Como que eles iam lutar contra um exército? Eles não tinham como lutar. Há quem fala que o povo de Faraó, que o povo de Israel duvidou. Há quem fala que o povo de Israel foi fraco. Eu não falo que eles foram fracos. A dúvida é nossa. Porque nós somos seres humanos. E quando nós olhamos e nós não vemos uma saída, nós duvidamos mesmo. Isso é de nós, porque somos filhos de Adão. Somos descendentes de Adão. Somos seres humanos, então para nós é difícil se a gente não está vendo uma saída. É muito difícil nesse momento. Israel pensou realmente que ia perecer diante daquele mar. Mas naquele momento, Moisés clamou a Deus. E Deus falou assim: Moisés, por que você clama a mim? Por que você clama a mim? Toca nas águas. Muitas das vezes, irmãos, diante de uma dificuldade, nós já temos a autoridade de Deus nas nossas mãos.
Nós já temos, Deus já nos deu a autoridade para a gente tomar a decisão, para a gente seguir em frente, para a gente fazer. E às vezes a gente para e fica clamando ao Senhor. E aí o Senhor vai falar assim, mas por que você está clamando a mim? Olhe para as suas mãos, eu já te dei a direção, eu já te dei a autoridade. Está nas tuas mãos, para que você possa agir, para que você possa prosseguir. E muitas das vezes nós temos que tomar posse daquela autoridade que Deus já entregou nas nossas mãos. Mas a Bíblia fala que Moisés abriu o mar. Quando ele tocou nas águas, o mar se abriu. O mar se abriu e aquele povo, aquela nação, atravessou em seco. Atravessou em seco. Atravessou salva. Do outro lado do mar, eles cantaram o hino da vitória. Ninguém morreu do povo de Israel naquela travessia do mar. Eles atravessaram em terra seca. A Bíblia fala que o mar abriu e criou-se 2 muros de água. Um à sua direita e um à sua esquerda. E aquele povo passou ali, irmãos. A gente olha a história assim, parece que é tão fácil, mas já imaginou a gente atravessar no meio do mar com 2 muros de água? Irmãos, o medo daquele muro desabar, daquelas águas desabar. Nós precisamos crer, precisamos acreditar que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus, ele é um Deus que pode todas as coisas. Muitas das vezes nós estamos no meio de um problema e nós estamos como aquele povo. Eles estavam pisando em terra seca, mas da direita e da esquerda havia ali um muro de águas que poderia desabar a qualquer momento. Não tinha nada segurando ali. Aparentemente, às vistas humanas, não tinha nada sustentando aquelas águas. Aquelas águas foram sustentadas, aqueles muros de águas foram sustentados pelo poder das mãos do Senhor. E tem momentos nas nossas vidas que nós olhamos para a adversidade falando assim, não, é Deus que está sustentando a situação. É Deus, porque tem horas que é tão evidente, que não tem como a gente esconder que é Deus que está sustentando aquela situação. E o povo passou em terra seca. O povo passou em terra seca. Ninguém pereceu naquela travessia, todos atravessaram o Mar Vermelho. E nós vemos aqui também, em 2 Reis, que nós lemos, que Eliseu, logo após receber a capa de Elias, ele recebeu uma capa que era do profeta Elias, um homem muito usado nas mãos do Senhor, e que agora Deus o tomara para si. E Elias transferiu a capa, que simbolizava unção, que simbolizava o poder de Deus, agir de Deus, né? Ele transferiu essa capa para Eliseu. E Eliseu pegou aquela capa, né? E chegou diante do rio, tocou com a capa no rio e falou assim, onde estás, ó Deus de Elias? Onde estás, ó Deus de Elias? E um rio se abriu. Não era um mar, era um rio. E o rio se abriu. E Eliseu passou em seco. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês nessa palavra que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para uma nação passar, é o mesmo Deus que abriu um rio, para uma única pessoa passar, que foi Eliseu. Então, nosso Deus, ele é o Deus de grandes milagres. E ele é o Deus de milagres considerado às nossas vistas, às vezes, menores, né? Mas o nosso Deus, eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele tanto abre o mar para uma multidão passar, como ele abre o mar para uma pessoa passar, como ele abre o rio para uma pessoa passar. Talvez aos nossos olhos humanos, era importante Deus abrir o mar naquele momento, porque Israel estava sendo perseguido ali, né? Tinha um exército que queria matar Israel. E ele precisava atravessar aquele mar, não tinha jeito. E ele tinha uma nação inteira que ia perecer. E Deus abriu o mar para eles passarem. Mas quando Eliseu abriu o rio, não tinha um exército ali para matar Eliseu. Não existia um exército perseguindo Eliseu. E Eliseu não era uma nação. Era só um homem. Mas era um homem
que tinha compromisso, que tinha legalidade com Deus. Era um homem que andava na presença de Deus. Era um homem que vivia no propósito de Deus. E quando ele tocou nas águas, aquele rio era só um rio, mas ele teve que obedecer e teve que abrir. E Eliseu passou em seco. O nosso Deus, ele é um Deus que abre mar para a multidão, mas é o mesmo Deus que abre um rio para você passar. E às vezes você está diante de um rio nesta manhã, que aos olhos de outras pessoas é uma coisa tão simples, mas para você é um rio e você não consegue atravessar. E eu te digo nesta manhã, debaixo da autoridade do poder de Deus, do nome de Jesus Cristo, toca com a tua capa nas águas. Lança a tua capa nas águas. Clame o Deus de Elias. Clame o Deus de Eliseu. E o mesmo Deus vai abrir este rio. E você vai passar em terra seca. Porque a mesma importância que tem para Deus uma multidão, uma nação inteira, é a mesma importância que você tem para Deus. Da mesma forma que Deus estende as mãos para abençoar uma nação inteira, Ele estende as mãos para abençoar você. Porque o Filho de Deus morreu por você. Ele te amou primeiro. E Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para alcançar a sua alma. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus.